vou relatar a história do transporte urbano no Brasil através de imagens de meios de transporte de diversos tipos ao longo dos tempos. A serpentina. A serpentina era um meio de transporte de famílias abastadas do princípio do século XIX. A miniatura da foto foi inspirada em uma gravura de Debré na década de 1820. O nome serpentina deriva do adorno em espiral colocado na extremidade dianteira do teto. Note-se o peso extremo que os escravos eram obrigados a carregar. A segue. Um dos primeiros veículos sobre rodas utilizados no Brasil, a segue ainda era usado no final do século XIX, em logradouros distantes do centro do Rio de Janeiro. Esta viatura podia ter 2 ou 4 rodas, 2 varais, cortina de couro à frente e vidraças. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, a circulação desses veículos aumentou consideravelmente, o que levou a administração pública a adotar uma série de medidas para regulamentar a circulação. Também congestionada pela largura limitada das ruas, a imagem mostra uma segue juntamente com uma serpentina nas ruas do Rio de D. João VI. A rede. A miniatura da imagem reproduz um meio de transporte usado no Brasil no princípio do século XIX. A rede, esta ficava presa a um varal carregado nos ombros de 2 escravos. O menino deveria proteger o senhor em caso de sol ou chuva com a sua sombrinha. A cadeirinha. Um dos meios de transporte mais utilizados no período colonial, a cadeirinha, continuou em uso durante boa parte do século XIX no Brasil. O modelo representado pela miniatura, de acordo com gravuras da época, aproximadamente em 1820, servia principalmente ao transporte urbano, e os escravos trajando libré denotam a situação abastada do proprietário. Carregadores de cangalha. Esses escravos retratados por Debré aproximadamente em 1820 carregam um pesado tonel através de um dispositivo de cordas e varas chamado cangalha, indicado também para o transporte de móveis pesados e frágeis. Carreta de tração humana. A miniatura da imagem reproduz uma carreta conhecida popularmente na época como piolho, puxada por escravos. A gravura na qual o modelo se baseia foi feita por Debré na década de 1820, no Rio de Janeiro. As mercadorias haviam sido liberadas pela alfândega e os escravos as estão transportando para a casa do proprietário. Era indispensável haver um homem de confiança no grupo para evitar furtos no trajeto. A liteira. Esse modelo de liteira foi feito de acordo com as gravuras de Debré da década de 1820. Eram usadas pelas famílias de ricos fazendeiros nas viagens da cidade do Rio de Janeiro até os engenhos de cana-de-açúcar. O primeiro serviço de ônibus efetivo no Rio de Janeiro surgiu em julho de 1838, com 2 carros de 2 pavimentos. A companhia de ônibus concessionária do serviço foi criada por iniciativa de Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Paulo Barbosa da Silva, José Ribeiro da Silva, Manuel Odorico Mendes e Carlos Augusto Tauné. Este último foi constituído agente da companhia e fez contato com capitalistas que se interessassem em investir. As linhas da companhia deveriam partir do centro para Botafogo, Engenho Velho e São Cristóvão no princípio, para posteriormente se estenderem a outros locais. Após dificuldades iniciais como oposição dos proprietários de carros de praça, a companhia prosperou bastante. A imagem mostra um ônibus francês contemporâneo, à época do empreendimento carioca e provavelmente semelhante àqueles utilizados aqui. Já essa outra imagem mostra um modelo inglês bem parecido com os usados no Rio de Janeiro. As gôndolas fluminenses. As gôndolas foram um tipo de veículo de transporte coletivo com capacidade de levar 9 passageiros, menores, portanto, que os ônibus. A ideia de se estabelecer esse tipo de serviço no Rio de Janeiro foi de autoria do francês Martin Issé. Foi feito um requerimento no período da regência, referendado em 17 de outubro de 1838, sendo concedido um privilégio de 10 anos para a exploração do serviço. Deveriam ser instalados 5 linhas, mas durante bastante tempo só haviam 2, em função de dificuldades econômicas. Posteriormente, contudo, graças à perseverança de seus proprietários, dentre eles Carlos Augusto Tauné, a companhia prosperou. Uma das razões de seu sucesso era o preço muito inferior ao dos ônibus. O primeiro bonde do Brasil. Em 30 de janeiro de 1859, começou a circular experimentalmente o primeiro bonde do Brasil, com iniciativa de Thomas Cochrane, que, para tal, criou a Companhia de Carris de Ferro da cidade de Boa Vista. A inauguração dos serviços regulares se deu em 26 de março de 1859, com a presença do imperador Dom Pedro II e sua esposa. A força animal foi substituída em 1862 pelo vapor, mas a empresa, não conseguindo superar as dificuldades financeiras, faliu em 1866.
O bonde do imperador Dom Pedro II. Este carro foi produzido em 1878 para o imperador Dom Pedro II pelo fabricante americano John Stephenson. Suas cores externas eram o verde, dourado e azul marinho. As peças de metal no interior eram niqueladas. Um segundo carro puxado a burros foi produzido para o imperador em 1887. O primeiro bonde elétrico do Brasil e de toda a América do Sul foi o carro de número 104 da Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico, que teve sua apresentação e entrada em serviço em 8 de outubro de 1892. Levando diversos convidados ilustres, ele partiu do centro da cidade e terminou a viagem inaugural no escritório da companhia no Largo do Machado. Na fotografia, tendo o passeio público, ao fundo o terceiro da direita para a esquerda, o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. A eletrificação dos bondes de Santa Teresa. O bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, possui a única linha urbana remanescente de bondes do Brasil. Seus serviços nunca foram interrompidos, apesar de grande pressão nesse sentido ao longo de muitas décadas. A Companhia Ferrocarril Carioca, que introduziu o serviço de bondes no bairro na década de 1870, eletrificou as linhas em 1896. Sendo um dos feitos mais notáveis o aproveitamento do antigo aqueduto colonial como via de acesso ao bairro. O aqueduto, conhecido atualmente como Arcos da Lapa, também é responsável pela bitola especial dos bondes de Santa Teresa, 1,10 m de largura. Os bondes elétricos em São Paulo. Os bondes elétricos em São Paulo começaram a circular em 7 de maio de 1900, estando presentes várias autoridades. A empresa responsável, a Companhia Aviação Paulista, entretanto, veio a falir e seus bens adquiridos pela Light em 1901. A foto mostra um bonde elétrico primitivo passando pela rua São Bento no princípio do século. Os bondes da Companhia Carris Urbanos do Rio de Janeiro. Esta empresa, formada em 1878 pela fusão de 4 outras companhias, possui linhas que se estendiam pela região central da cidade, como Largo da Lapa, Riachuelo, Gamboa, Prainha, 1º de Março, Misericórdia, Santo Cristo e outros logradouros. Seus veículos tinham uma bitola bastante estreita, de 82 centímetros. Na imagem apresentada, que reproduz um quadro de Gustavo Dallara, vemos um pequeno bonde da CCU puxado por um único animal, fazendo retorno na Rua 1º de Março, em 1907. O primeiro ônibus a gasolina do Brasil. No ano de 1908 foi introduzido o primeiro serviço regular de ônibus a gasolina do Brasil. Em comemoração aos 100 anos da abertura dos portos por D. João VI, foi realizado na Praia Vermelha a Exposição Nacional. O empresário Otávio da Rocha Miranda obteve então da Prefeitura uma concessão para a implantação em caráter provisório de uma linha de auto-ônibus que circulava ao longo da Avenida Central, hoje Rio Branco. Os veículos também realizavam viagens extraordinárias do centro da cidade até o local da exposição na Praia Vermelha. A mecânica desses carros era da fabricante Daimler e a carroceria de origem francesa. O bonde Caradura do Rio de Janeiro. O bonde Caradura, depois de chamado de Taioba, foi criado em 1884 com a finalidade de transportar qualquer tipo de bagagem e passageiros de origem humilde, que não tinham condições de usar um bonde comum. Além do preço da passagem ser a metade, um tostão, equivalente a R$100, os passageiros podiam viajar descalços e sem colarinho, carregando pacotes, trouxas, aves, tabuleiros de doces e quaisquer mercadorias de pequeno porte. O bonde teve grande sucesso entre o povo e foi fonte de inúmeras histórias e anedotas. O primeiro ônibus elétrico do Rio de Janeiro. Em 1917, a Prefeitura aprova a instalação de um serviço de ônibus pela Avenida Rio Branco, entre a Praça Mauá e o Palácio Monroe, antigo Senado. Foram utilizados carros elétricos movidos a bateria, construídos nos Estados Unidos. Tendo sido os veículos aprovados no externo, o serviço foi inaugurado em 1918, durante até 1928. Na imagem, vemos um ônibus da avenida durante o Carnaval, atrás de um grupo de foliões. O bonde assistência. Há 100 anos atrás, o bonde era um meio de transporte dominante em nosso país. Por esta razão, diversos serviços de utilidade pública eram desempenhados por carros especialmente preparados para a finalidade em questão. Havia um bonde de distinção para casamentos e batizados, carros para enfermos, carros mortuários, entre outros. A imagem mostra o bonde assistência, a ambulância, da Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico de 1922. Em pé no estribo está o presidente Epitácio Pessoa.
O primeiro ônibus em Campo Grande, Rio de Janeiro. A imagem mostra o primeiro ônibus a realizar o serviço de transporte de passageiros para a localidade de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. O veículo exibido é um Chevrolet de 1927. O último bonde de burros. Os bondes puxados por burros foram usados durante muito tempo no Rio de Janeiro, então capital do país, sendo substituídos pela tração elétrica a partir de 1892. Eles desapareceram do centro da cidade e dos bairros mais importantes. Contudo, em alguns subúrbios mais distantes, como Madureira e Irajá, eles continuaram em uso. Pertenciam à companhia Linha Circular Suburbana de Townways. E a última viagem deste tipo de bonde só iria acontecer em 1928. Ônibus Mamãe Me Leva entre Petrópolis e Correias. A rara foto da década de 30 mostra um ônibus do tipo Mamãe Me Leva, construídos pela Graça em São Paulo. A mecânica do veículo é International e a construção com bancos em plateia e balaústre lembra os bondes da época. A capacidade era de 12 passageiros. Esse tipo de ônibus era um tipo adequado a pequenos empresários na exploração de novas linhas até então inexistentes. Ônibus da Excelsior. A aviação Excelsior foi uma companhia criada pela The Rio de Janeiro Townways Light and Power Co., conhecida nos nossos dias como a Light, a Companhia de Energia Elétrica do Rio. Como a Companhia de Carris do Jardim Botânico detinha o monopólio das linhas de bondes para a Zona Sul, a Light decidiu conquistar parte desse mercado através dos auto-ônibus, cujos trajetos se sobrepunham às linhas de bondes. A Excelsior iniciou suas atividades em 23 de novembro de 1927 e adotou uma série de melhoramentos em seus ônibus, dispositivos reguladores de velocidade, caixas coletoras para bilhetes, cuidados para que a capacidade máxima de lotação não fosse ultrapassada, etc. Foram utilizados ônibus com motor Daily e chassi Guy. Tinham 2 andares e capacidade de 28 passageiros embaixo e 34 no andar de cima. Eram chamados na Europa de imperiais, mas aqui o povo adotou um apelido mais irreverente, o de chopp duplo. Ônibus Jacaré de 1930. Os ônibus apelidados Jacaré pelos cariocas eram veículos da empresa Excelsior, da Light Power, que começaram a circular em 1927 no Rio de Janeiro. Com motor Daily, chassi Guy e carroceria construída nas próprias oficinas da Light, eles conheceram sucesso imediato pelo seu conforto e por seus novos trajetos. A imagem mostra um ônibus Jacaré na Avenida Atlântica, em Copacabana, nos anos 30. Linha Mauá-Leblon Viação Excelsior. A linha de ônibus entre a Praça Mauá e o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, foi inaugurada em 23 de abril de 1928 pela Aviação Excelsior. A foto de 1931 mostra 3 carros dessa linha na garagem. A Aviação Excelsior pertencia à Light, detentora da maior parte das linhas de bondes do então Distrito Federal. A linha Mauá-Leblon existe até os dias de hoje. Ônibus para Alcântara na década de 30. Os transportes por ônibus serviram localidade distante de Niterói, já na década de 30. A foto de 1933 mostra um ônibus da aviação Santa Terezinha que percorria o trajeto entre a Estação das Barcas e Alcântara via Porto Velho. Apesar de muitos logradouros da região da época serem servidos pelo trem, os ônibus foram instrumentos importantes no processo de transformação dessas regiões afastadas em bairros residenciais. Ônibus Sinfonia Inacabada. Na década de 30, a empresa Graça de São Paulo lançou um tipo de carroceria de ônibus diferente, construída sobre um chassi de mecânica Volvo. Como o motor do ônibus ficava oculto sob a parte frontal da carroceria, em contraste com os modelos da época, nos quais havia um capô proeminente, abrigando o motor, o povo via o ônibus como se estivesse faltando algo, o próprio motor, daí o apelido de Sinfonia Inacabada. Belas linhas, mas na frente falta alguma coisa. Ônibus King Kong de 1933. O ônibus apelidado de King Kong foi um modelo introduzido pela Companhia Geral de Transportes, uma subsidiária de São Paulo Railway. A mecânica era inglesa e a marca Thornycroft, e a carroceria era Grace de São Paulo, fazia o trajeto entre São Paulo e Santos. Ônibus Guy Darler, 1933. Este ônibus da aviação Excelsior, de propriedade da Light Power no Rio de Janeiro, tinha mecânica Daily chassi Guy. A carroceria feita nas oficinas da Light. São vistos na Praça Floriano, mais conhecida como Cinelândia. À frente dos 3 ônibus está um bonde da Companhia Ferrocarril Jardim Botânico.
Ônibus International 1933. Este ônibus, cuja mecânica é da marca International, pertencia à empresa Nossa Senhora da Penha, cuja concessão de 1931 foi outorgada a Francisco Lobo Neto. O ônibus percorria a linha Penha-Madureira, Rio de Janeiro. Ônibus Bulldog 1941. Os ônibus conhecidos como Bulldog eram, na realidade, veículos baseados em modelos GMC dos anos 40. A imagem mostra um Bulldog da empresa Lapa, de São Paulo, cuja carroceria foi construída pela Grace. Ônibus Gasogênio 1944. O ônibus da foto, um Chevrolet Tigre, usava como combustível o gasogênio. Nos difíceis anos da Segunda Guerra Mundial, percorria a linha Urca-Ipanema, no Rio de Janeiro. A foto foi tirada no cassino da Urca, que posteriormente se transformaria nos estúdios da TV Tupi. Ônibus Bulldog. Os ônibus apelidados popularmente de Bulldog, na realidade eram um modelo GMC dos anos 40. O apelido ocorreu por conta da sua frente achatada. A fotografia mostra o modelo desses ônibus em Petrópolis nos anos 40. Ônibus Scania, Aviação Estrela do Norte. A imagem mostra um ônibus de mecânica Scania em 1948. Pertencia à Aviação Estrela do Norte e fazia a linha 37, Praça Tiradentes, Penha, no Rio de Janeiro. Nesta época, a mecânica dos ônibus ainda era importada e somente décadas depois houve a nacionalização através de implantação de fábricas de ônibus e caminhões no Brasil. Bondes de Belo Horizonte, 1949. O serviço de bondes em Belo Horizonte se iniciou usando veículos de tração elétrica sem a fase anterior dos bondes a burros. Essenciais ao transporte de massa da capital, os bondes encontraram dificuldades para um desenvolvimento mais amplo. Como a falta de energia elétrica em período de seca, o governo assumiu o encargo em 1949 e em 1965 o transporte por bondes é extinto. A imagem mostra bondes na Praça 7 em 1949. Ônibus GMC Rio de Janeiro, 1949. Os ônibus da GMC foram muito utilizados durante décadas no Brasil. Antes do país conquistar a autonomia na produção desse tipo de veículo, a foto de 1949 mostra um ônibus da aviação Independência no Rio de Janeiro, que servia a linha de número 106, Lins Urca. Posteriormente, essa linha recebeu o número 442 até ser desativado nos anos 80. Ônibus Hell, 1949. A imagem mostra um ônibus da marca Hell americana que percorria a linha entre Nova Iguaçu e Praça Mauá, Rio de Janeiro. O modelo é provavelmente um 19, de 6 cilindros. Na foto, ele está passando por Bento Ribeiro, subúrbio do Rio. Ônibus Aclo Grace, 1949. A imagem mostra um ônibus da linha 120, Parada de Lucas Mourisco, da aviação Copa Norte, em 1949, entrando na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A mecânica do veículo era inglesa, de marca Aclo, e a carroceria era fabricada pela Grace. Ônibus Nidana Grace, 1949. A foto de 1949 mostra um ônibus da linha 33, Praça Mauá Abolição, no Rio de Janeiro. A mecânica do veículo era americana, de Indiana, e a carroceria era da fabricação Grace. Bonde Camarão, de São Paulo. O bonde apelidado de Camarão pelo povo de São Paulo foi o mais conhecido a circular nesta cidade. Produzido a partir de 1927, ele era pintado de vermelho, daí o seu nome. Pesava 18 toneladas, era fechado e tinha capacidade para 51 passageiros sentados. O último bonde a circular em São Paulo também foi do tipo Camarão, na linha de Santo Amaro, em março de 1968. A imagem mostra um bonde desse tipo circulando pela Avenida São João nos anos 50. Ônibus Hell, de 1950. O ônibus apresentado é de fabricação Hell americana e servia na linha 51 Castelo Lagoa, no Rio de Janeiro, em 1950. Pertencia à EMO, Empresa Municipal de Ônibus. Ônibus GMC, ônibus da linha 108 da aviação Relâmpago, 1951. A imagem mostra um ônibus operando a nova linha 108, Aldeia Campista Leblon, mudada em 1952 e 1953 para a Rua Uruguai e Leblon. Os ônibus da GMC foram uma referência na época, com um padrão de construção elevado e moderno. Ônibus Leyland Grace. A imagem de 1950 mostra um ônibus de mecânica Leyland inglesa e carroceria Grace, entrando na Avenida Brasil, vindo na Avenida Lobo Júnior, no Rio de Janeiro. O veículo da aviação Estrela do Norte fazia a linha de número 98, Vaz Lobo Candelária.
Ônibus Chevrolet de 1950. O ônibus exibido tem mecânica e carroceria Chevrolet e servia a linha S4 Meyer Penha via Del Castillo, em 1950 pela Aviação São Paulo do Rio de Janeiro. Ônibus Sermava Mercedes-Benz. A empresa carroceria Sermava foi fundada em 1950 e tinha sede no Rio de Janeiro, tendo sido mais tarde adquirida pela Caio, de São Paulo. A imagem mostra um ônibus Sermava Mercedes-Benz da linha 254, na Avenida Maracanã, em 1968. Ônibus Volvo Carbrasa 1950. O veículo da foto tinha mecânica Volvo importada e sua carroceria era feita pela Carbrava, do Rio de Janeiro. Percorria a linha 200, Castelo Marechal Hermes. Lotação Mauá-Nilópolis 1954. A lotação da imagem fazia a linha Praça Mauá-Nilópolis, Rio de Janeiro, em 1954. Um veículo, um ônibus Réu 1941, tinha motor de 6 cilindros a gasolina. Lotação Ford Metropolitana. A imagem mostra uma lotação que fazia a linha Estrada de Ferro Leblon, Rio de Janeiro, em 1954. A carroceria fabricada pela Metropolitana foi construída sobre um chassi Ford FK. A presença do exército é certamente devida a algum dos muitos tumultos da época. Ônibus Camões 1955. Os ônibus apelidados de Camões pelo povo, numa alusão ao poeta português cego de um olho, tinham mecânica ASC inglesa e carroceria fabricada pela Grace, de São Paulo. A imagem mostra um modelo desse tipo que percorria a linha de número 12, Leblon, Estrada de Ferro, no Rio de Janeiro, em 1955. Lotação Chevrolet 1955. A imagem mostra uma lotação de marca Chevrolet em 1955 trafegando pela Avenida 24 de Maio após o Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Pertencia à empresa Auto Anglia. As lotações tinham menor capacidade que os ônibus. Lotação Ford 1955. Vemos aqui uma lotação Ford com carroceria de madeira em 1955. Ele está cruzando a passagem de nível em Maria da Graça, bairro do Rio de Janeiro. É um veículo de pequena capacidade, menos de 12 passageiros. As lotações surgiram nos anos 40 e terminaram com um decreto do governo Carlos Lacerda que tornou obrigatório a transformação da frota em ônibus. Ônibus Twin Coach Rio Belo Horizonte. O Twin Coach da Fagel produziu um dos melhores ônibus rodoviários da época com avanços em tecnologias e conforto. Vemos um ônibus desse tipo em 1957 no terminal rodoviário Mariano Procópio, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, cujo destino era a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ônibus Acro Grace. A imagem mostra um ônibus de mecânica inglesa Acro e de carroceria Grace de São Paulo, em frente à Central do Brasil, Rio de Janeiro, em 1956. Estes ônibus percorriam a linha que na época tinha o número 207 Ribeira, Ilha do Governador Castelo, pela Aviação Ideal. A linha ainda existe e continua sendo servida pela mesma empresa, agora com o número 324. Ônibus Papafila 1956. O Papafilas foi introduzido como uma possível solução para o problema de insuficiência da capacidade de transporte dos ônibus no final dos anos 50. Os primeiros modelos foram utilizados em São Paulo. A carroceria, fabricada pela Caio, tinha capacidade para 120 passageiros, sendo 55 sentados. O cavalo mecânico geralmente era um Fenemé. Ônibus Mercedes 1958. O ônibus de mecânica Mercedes LP312 da foto tinha a carroceria da fábrica Bons Amigos, servia na linha 60 e está no ponto final do Cosme Velho, Rio de Janeiro. Ônibus Chevrolet Caixotinha 1959. A imagem mostra dois ônibus da aviação Moza, Rio de Janeiro, um da linha 10 Mauá Fátima, hoje C10, e outro da 62 Mauá Aeroporto. Os dois veículos são Chevrolet do modelo conhecido por Caixotinha. Ônibus Scania Vabs B75. O ônibus Scania Vabs B75 foi o primeiro a ser fabricado por esta empresa no Brasil, em 1959. Seu motor de 7 ou 10 litros diesel desenvolvia 165 cavalos de potência. A versão de 10 litros, com carroceria ciferal, podia acomodar até 78 passageiros. O exemplar exibido pertence à aviação Cometa. Lotação Chevrolet 1961. A foto de 1961, tirada na Cinelândia, Rio de Janeiro, mostra uma lotação cuja carroceria foi construída sobre um chassi Chevrolet 1954, ao fundo do Teatro Municipal.
Lotação Mercedes-Benz 1963. Lotação da foto, um Mercedes-Benz com mecânica LP312, percorria a linha Rio Comprido-Leblon, Rio de Janeiro, no ano de 1963. Ônibus Mercedes-Benz Vieira 1964. A imagem mostra um ônibus da Mercedes-Benz Vieira, da linha 176, Estrada de Ferro Gávea, no Rio de Janeiro. A foto tirada na Avenida Nilo Peçanha, em primeiro plano, uma Rural Willys. Trailers de Recife. O serviço de trailers em Recife foi inaugurado em 1960, tendo sido bem recebido pelo público. Os modelos usados inicialmente eram do fabricante americano Moore Remington. Em 1962 foram adquiridos novos carros, já de fabricação nacional, Caio Vilares. Outros fabricantes nacionais também forneceram mais unidades, como a Massari e a Ciferal. Ônibus Elisário Mercedes-Benz. A Carrocerias Elisário de Porto Alegre produziu este ônibus em 1965 para viagens rodoviárias. Pertencia à empresa Brasília Imperial, realizando viagens entre Brasília e Rio de Janeiro. A Elisário foi comprada pela Marco Polo em 1970. Ônibus Mercedes-Benz Carbrasa. A empresa Carrocerias Brasileiras Carbrasa produzia originalmente modelos que usavam mecânica Volvo importada. O modelo apresentado em uma foto de 1965 mostra um veículo Carbrasa Mercedes-Benz no terminal de ônibus do Castelo, Rio de Janeiro. O ônibus percorria a linha 378 Marechal Hermes pela empresa Autodiesel. Ônibus Chevrolet 1950. A imagem mostra um ônibus Chevrolet 50 na rua Itibira, Rio de Janeiro, em 1966. Fazia ali Bom Sucesso, Caxias. Lotação Fargo, Rio de Janeiro. Os lotações usaram uma grande quantidade de plataformas mecânicas sobre as quais eram montadas as carrocerias. A imagem mostra um modelo pouco usado de mecânica Fargo, marca pertencente ao grupo Chrysler. O veículo, em mau estado de conservação, trafega pelas ruas de Botafogo em 1966, um dos anos com as maiores chuvas já registradas. Ao fundo vê-se outra lotação de marca Ford. Ônibus Carroceria Carbrasa. A foto de 1966 mostra um ônibus com carroceria Carbrasa trafegando pelas ruas da Tijuca, Rio de Janeiro, percorrendo a linha 202. A Carbrasa foi criada por Mário Sterka, diretor da Volvo do Brasil, em 1945. Eram feitas com chassis de aço coberto por chapas de alumínio. Ônibus Mercedes-Benz Metropolitana. A imagem mostra um ônibus Mercedes-Benz com carroceria metropolitana no Rio de Janeiro nos anos 60. Pertencia à aviação carioca e percorria a linha 215 Praça 15 Uruguai. Transporte por trailers no Rio de Janeiro. Os trailers foram introduzidos no Rio de Janeiro, assim como na maioria das cidades, em substituição aos bondes. Os veículos utilizados foram importados da Itália, fabricados pela General Electric. Chegaram ao Porto do Rio em 1958, mas só começaram a entrar em serviço em 1962. Foram criadas 23 linhas nas áreas do centro, Zona Sul e Zona Norte. A imagem de 1966 mostra um veículo da linha E20 no primeiro plano, trafegando na faixa seletiva na contramão. A imagem mostra um ônibus Graça Mercedes-Benz em Petrópolis em 1967. Percorria a linha 5, Valparaíso, pela aviação serrana. A cidade, na época ainda pequena, já enfrentava congestionamentos de trânsito. Ônibus Mercedes-Benz Carbrasa 1967. O ônibus em primeiro plano tem mecânica Mercedes e carroceria Carbrasa e circulava pela aviação Autodiesel na linha 378 no ano de 1967. Bondes de Campos do Jordão. O sistema de bondes de Campos do Jordão, um dos dois únicos em funcionamento no Brasil, iniciou suas atividades em 15 de novembro de 1914 como estradas de ferro usando duas locomotivas a vapor. A tração elétrica veio em 1924 com automotrizes de origem inglesa. Em 1956, o material rodante dos bondes de Guarujá foi transferido para a EFCJ, Estrada de Ferro Campos do Jordão. Os veículos atuais foram reformados, tendo a mecânica antiga como base. Lotação Mercedes 1968. Lotação da imagem tem mecânica Mercedes-Benz LP312 e percorria a linha 546 em 1968. Está recebendo passageiros em frente à PUC no Rio de Janeiro. Sinal dos tempos era sendo pichado ao mesmo tempo.
ônibus Mercedes-Benz CIRB. O veículo da imagem, um Mercedes com carroceria CIRB, percorria a linha 123, Mauá Jardim de Alá, em 1970, no Rio de Janeiro. A foto é dele na Avenida Rio Branco.